A Terra, quando era jovem, pode ter sido roxa e não verde. Existe uma teoria de que os micróbios antigos usavam moléculas em vez de clorofila para absorver a luz do Sol, e essas moléculas provavelmente deram aos organismos vivos um tom de violeta. Os cientistas têm quase certeza de que nosso planeta já teve 2 luas. Uma delas era minúscula, não passava de 1.207 quilômetros de diâmetro. Infelizmente, ela bateu em outra lua, que hoje é o satélite natural da Terra. Até recentemente, havia outro objeto orbitando nosso planeta. Era uma mini-lua temporária chamada de 2020 CD3. Essa rocha espacial tinha menos de 1 metro de diâmetro e foi puxada para dentro da nossa órbita mais de 1 ano atrás. Os astrônomos acreditam que o objeto saiu da órbita da Terra em março. Todos os dias, entre 60 e 100 toneladas de poeira espacial caem na superfície do nosso planeta. Essas partículas cósmicas vêm em sua maioria dos cometas e geralmente são formadas por poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira que fica acaba caindo na Terra. Se observar a Terra do espaço, você verá um planeta de oceanos azuis. Quase 70% de sua superfície é coberta por água, e a profundidade média deles é de 4.270 metros. Mas se fosse possível juntar toda essa água dentro de uma esfera, ela teria meros 1.400 quilômetros de diâmetro, que é praticamente a distância entre Belo Horizonte e Salvador. Isso considerando toda a água de mares, oceanos, rios, lagos, calotas polares, lençóis freáticos e até aquelas gotinhas que ficam na atmosfera. Todo o ar da Terra, sim, todos os 5.140 trilhões de toneladas, daria uma bola um pouco maior. A propósito, quanto mais longe da superfície, menos densa é a atmosfera. É por isso que metade do ar terrestre está dentro dos primeiros 5 quilômetros acima da superfície do planeta. A cada 200 mil a 300 mil anos, nosso planeta passa por uma inversão magnética de polos. Mas não é um processo instantâneo. Isso pode durar centenas ou até milhares de anos. Moramos dentro do Sol. Sua atmosfera vai muito além da superfície visível. E embora a Terra fique a 150 milhões de quilômetros de distância dessa estrela, ainda está dentro do alcance da atmosfera solar. As auroras acontecem quando partículas carregadas vindas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com as da atmosfera superior perto dos polos. A Baía de Hudson, no Canadá, é uma anomalia gravitacional. Essa região tem menos gravidade que qualquer outro lugar da Terra. Você pesa menos quando está no Equador do que em um dos polos do planeta. Marte tem apenas 15% do volume da Terra e menos de 10% de sua massa. Mesmo assim, o planeta vermelho e o nosso têm quase a mesma massa continental. Isso porque cerca de 2/3 da Terra são cobertos por água. O Oceano Pacífico contém mais de metade da água livre do mundo. Também é o maior oceano. Todos os continentes da Terra caberiam com folga dentro da bacia do Pacífico. Nosso planeta está diminuindo a velocidade de sua rotação aos poucos. Isso acontece em um ritmo lento, de 17 milissegundos por 100 anos. Por isso, nossos dias estão ficando maiores. E mesmo assim, só após 140 milhões de anos, o dia por aqui irá durar 25 horas. O Oceano de Júpiter não é feito de água. Ele é cheio de hidrogênio metálico e tem impressionantes 40 mil quilômetros de profundidade. Isso dá quase a circunferência terrestre. Um ano em Mercúrio dura apenas 88 dias terrestres. Esse planeta também tem uma órbita bem amassada. Sua distância do Sol varia de 45 a 69 milhões de quilômetros. Mesmo quando está em pé, sentado ou deitado, você está se movimentando a mais de 1.600 km por hora. Essa é a velocidade na qual nosso planeta está girando pelo espaço. Ao mesmo tempo, você estará se movimentando neste ritmo inacreditável se estiver no Equador. A atmosfera de Plutão fica muito acima da superfície do planeta anão do que a atmosfera da Terra. Ela também tem mais de 20 camadas, todas são frias e condensadas. O gás metano é um subproduto de processos naturais, e esse mesmo gás está presente na atmosfera de Marte, o que criou uma confusão sem fim na cabeça dos astrônomos. Marte produz cerca de 270 toneladas de metano por ano, e os cientistas ainda não conseguiram descobrir de onde vem tanto. A Antártica é o continente mais meridional da Terra e o 5º maior, mas contém quase 70% de toda a água doce do planeta e 90% de todo o gelo do mundo. O local é também considerado um deserto. As regiões interiores de lá recebem apenas 5 centímetros de chuva por ano, em forma de neve, claro. A superfície de Mercúrio é enrugada. Isso aconteceu quando o núcleo de ferro do planeta esfriou e se contraiu.
As rugas podem ter até 1,5 km de altura e se estender por centenas de quilômetros. Muitas rochas da Terra têm origens marcianas. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, Antártica e outros lugares, e chegaram à conclusão de que essas rochas vieram do planeta vermelho. O único cinturão de asteroides no Sistema Solar que os astrônomos conhecem fica entre Marte e Júpiter. Há milhares de asteroides nessa região, mas eles ficam bem distantes uns dos outros. Se você tivesse que passar por essa região, a possibilidade de colidir com um deles seria quase nula. Os 4 maiores asteroides, às vezes chamados de planetas menores, contêm metade da massa do cinturão inteiro. E, mesmo assim, o peso total de todos os asteroides de lá equivale a apenas 4% do peso da Lua. Mercúrio é o planeta com mais crateras no Sistema Solar. Elas receberam nomes de músicos, artistas e escritores famosos. Um vale de Marte, chamado Valles Marineris, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon terrestre. A origem dele ainda intriga os astrônomos. Afinal, lá não há tantas atividades de placas tectônicas quanto aqui. A pressão atmosférica de Vênus é 92 vezes maior do que a da Terra. Vênus também tem uma atmosfera muito mais densa. É por isso que apenas grandes meteoritos conseguem chegar à superfície do planeta. Os menores perdem velocidade e são destruídos antes de atingir o solo. Nosso planeta tem seu campo magnético graças ao metal líquido e superquente que flui dentro do núcleo externo. Isso cria correntes elétricas e estas, por sua vez, geram um campo magnético. Ao longo dos últimos 200 anos, o polo norte magnético do planeta se movimentou em sentido norte por 965 quilômetros. Hoje em dia, ele está viajando mais rápido do que antes, 65 km por ano, contra os 15 km por ano que percorria muitas décadas atrás. Os vulcões de Plutão, que são chamados de criovulcões, não cospem lava, e sim gelo. Em vez de rocha derretida, ejetam água, metano e amônia. A massa de Júpiter é 2 vezes maior do que a de todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar, mas isso varia dependendo da parte do planeta. Por exemplo, a crosta é menos densa do que o núcleo metálico sólido. A atmosfera superior de Saturno é dividida entre 2 camadas de nuvens. As de cima são feitas de gelo de amônia. Depois, há as nuvens de gelo de água. E abaixo delas, há camadas de gelo de enxofre e hidrogênio gelado. Urano gira de lado. Essa posição inusitada pode ter surgido por causa de uma colisão antiga, mas até agora é apenas uma teoria. Por falar nisso, esse é o único planeta que gira de lado. Vênus gira em direção contrária ao Sol. O motivo pode ter sido uma colisão poderosa com um asteroide ou com outro objeto espacial. Jápeto, uma das luas de Saturno, tem uma cor diferente. Ela tem 2 tons. Um de seus lados é escuro, com um leve tom avermelhado, enquanto o outro é brilhante. Os pesquisadores ainda não desvendaram esse mistério. A lua de Júpiter, Io, tem centenas de vulcões ativos em sua superfície. Trata-se do corpo mais vulcanicamente ativo de todo o Sistema Solar. É coberto por lagos de lava e planícies de rocha líquida. Plumas de enxofre cospem a cerca de 320 quilômetros. A luz leva mais de 4 horas para viajar do Sol até Netuno. De todos os planetas do Sistema Solar, Júpiter tem o menor dia. Ele dura 9 horas e 55 minutos. Essa rápida velocidade de rotação dá ao planeta seu formato levemente achatado. Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva respirar. O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer à troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura. É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol, até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do Sistema Solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado.
Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas. O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia comprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a. Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio. Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do sol. Os 3 planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo. E a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa atiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os 2 novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado. O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os 3 planetas orbitando uns aos outros com sua massa gigante podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Conhecida como Mancha Vermelha, é um lugar com o dobro do tamanho do nosso mundo e possui tempestades parecidas com furacão que não param há séculos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte, pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra.
Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera. Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe, assim espero. Você está no meio do Saara. Você vê um toldo enorme com um padrão de alvo vermelho. A superfície está tão quente que dá para fritar um ovo no chão. Uma gota de água está por atingir o centro deste alvo à velocidade da luz. Teórica e tecnicamente, esse experimento é impossível de se realizar. Mas se isso acontecer, então um nada misterioso nos esperará. E cada versão desse nada será diferente. Então vamos fazer 3 gotas. Opção 1. É melhor fazer isso de uma altura considerável ou do espaço. Você decola em um jetpack para a estratosfera. Você tem uma garrafa de água na mão e derrama uma gota. Digamos que ela comece a acelerar. Neste caso, mesmo em baixa velocidade, uma gota de água queimará nas camadas protetoras da atmosfera. Em menos de 1 segundo, a gota se transformará em vapor. Digamos que nosso planeta não tivesse nenhuma proteção como a atmosfera. A resistência do ar ainda faria a gota desaparecer. A gota está voando a uma velocidade muito alta. O vento frio a transforma em gelo. Quanto maior a velocidade da gota, mais forte é a resistência do ar. A gota está se movendo cada vez mais rápido, logo atingindo a velocidade do som. Então ela simplesmente se quebra em milhares de partículas pequenas. Sob tais condições, a gota nunca será capaz de alcançar a Terra à velocidade da luz. Nada acontece porque nada chega ao alvo. A próxima tentativa envolve mudar a gota. Oxigênio, dióxido de carbono, ozônio e outros gases na atmosfera destroem qualquer objeto em queda. Mas e se a gota não encontrasse todos esses obstáculos? Você muda quimicamente a estrutura interna da água. Então coloca seu jetpack novamente e pega uma garrafa d'água. Na altura da órbita terrestre, você abre e derrama uma gota. Ela acelera e não há resistência. Ela passa pelas camadas mais quentes da atmosfera, mas não queima. Passa pelas temperaturas congelantes, mas não congela. Ela voa para o chão, atingindo a velocidade da luz e cai novamente. Mas nada acontece. A gota obteve as propriedades de uma partícula de luz, um fóton. É somente sob tal condição que pode desenvolver a velocidade de que precisamos. Nenhum objeto com massa, seja um carro, uma casa, uma folha de árvore, uma formiga, um único fio de cabelo, um grão de areia ou uma molécula, pode atingir a velocidade da luz. Apenas partículas de luz são capazes disso, já que não tem massa. Uma gota intangível cai no centro do alvo e, novamente, nada acontece. A terceira opção. Os cientistas encontraram uma maneira de acelerar uma gota até a velocidade necessária. Eles também precisam alterar a composição molecular da água, tornando-a mais resistente a altas e baixas temperaturas. Para fazer com que a gota atinja a velocidade da luz sem nenhum dano, você precisa colocá-la em um vácuo perfeito. Sem resistência ao ar, sem camadas protetoras da atmosfera. Deixamos apenas espaço e água. Para isso, cientistas precisam construir um longo tubo.
No centro do Saara, em torno do mesmo alvo, as pessoas criam um centro científico. Daqui, o tubo deve sair. Sua altura é aproximadamente a distância da Estação Espacial Internacional. São 408 quilômetros, o que é aproximadamente a altura de 50 montes Everest. Você não pode se conectar à própria EEI, pois ela está se movendo o tempo todo. Ela gira em torno da Terra, completando uma revolução em 90 minutos. É por isso que astrofísicos e engenheiros devem construir uma pequena estação projetada para uma pessoa, e esta estação deve se mover paralelamente a um único ponto no chão. O tubo de vácuo é feito de materiais inoxidáveis sólidos para que a chuva e a alta temperatura não possam destruí-lo. No interior é uma liga de titânio e grafeno, o metal mais durável da Terra. O tubo foi construído horizontalmente, então, com a ajuda de vários helicópteros e cabos, ele é colocado na posição vertical e conectado a uma pequena estação espacial. O tubo é equipado com pequenas bombas que bombeiam o ar e bloqueiam seu fluxo para dentro. A gota de água não deve tocar nas paredes, então há uma camada especial de placas gravitacionais. Eles afastam a água da superfície do tubo, usando o poder do magnetismo e das ondas sonoras. Você coloca um jetpack e voa para a estação com uma garrafa de água propícia e durável. Suas mãos estão tremendo de emoção. Sua respiração soa alto no traje espacial. Você abre a garrafa, a inclina ligeiramente e despeja uma gota em uma caixa especial. Dentro deste recipiente, a gota é carregada com a energia necessária para desenvolver a velocidade da luz. Agora está pronta para a jornada. Você olha para a caixa, fecha os olhos e pressiona o botão Iniciar. A gota voa para o cano a uma grande velocidade. Devido à poderosa onda de explosão, toda a estação é jogada para o lado. A gota acelera e, neste ponto, o tubo feito dos metais mais fortes da Terra começa a derreter como sorvete. Há tanta energia na água agora que seria suficiente para fornecer eletricidade a uma cidade pequena. E agora a gota atinge a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. O cano se transforma em pó. Não importa se a gota atinge o chão ou não, porque não haverá nada. Literalmente, todos os objetos materiais, carros, casas, campos, oceanos, computadores, aviões, navios, flores, árvores, devo continuar? Desaparecerão. Coisas intangíveis como gás, ar, ondas de rádio, radiação eletromagnética, bilhões de terabytes com informações digitais, tudo isso também desaparecerá. Nossa, você está encrencado. Todo e qualquer som, gritos, música, o telefone tocando, será impossível de ser criado e ouvido. A luz desaparecerá. Então haverá completa escuridão. Vamos voltar no tempo e ver exatamente o que aconteceu desta vez. Mas não vai funcionar, porque o tempo também não existe. Imagine o tempo como um rio tempestuoso que flui rapidamente em uma direção. Então este rio cai em um poço sem fim e desaparece completamente. Tudo isso aconteceu porque uma gota de água caiu em nosso planeta à velocidade da luz. Assim que uma gota começa a se aproximar da velocidade necessária, ela perde suas propriedades de água. Agora é o objeto mais poderoso e pesado do universo. A energia que vem dela destrói tudo por centenas de milhares de quilômetros. Concreto, solo, rochas e assim por diante, tudo desaparece. No primeiro segundo, tudo é quebrado em milhões de pedacinhos. Então, esses pedaços são dilacerados em milhões de partículas ainda menores. As moléculas queimam. Imagine um mapa mundi de papel. Se você o molhar e rasgar, ele se transformará em pedaços de papel molhado. Se você o queimar, parte do mapa se transformará em cinzas e a outra parte simplesmente voará para o ar na forma de fumaça. O mapa permanecerá, mas nunca mais terá a mesma aparência. Mas se você destruir as moléculas do mapa, é seguro dizer que o mapa nunca existiu. Não haverá vestígios de sua existência. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. A energia proveniente de uma gota de água faz com que a Terra nunca tenha existido no espaço. E agora a gota excede a velocidade da luz. Um buraco negro surge, expande e absorve todos os detritos espaciais. Depois a Lua. Em breve será a vez de Marte e de todos os outros planetas do nosso sistema solar. O buraco negro se expande e aumenta a força da gravidade dentro dele. Juntamente com os planetas, absorve a luz. Está ficando cada vez mais perto do Sol. Nossa estrela se divide em tiras de luz como se tivesse passado por um enorme triturador cósmico. O Sol explode e cospe uma quantidade impossível de energia. Acredita-se que buracos negros surjam após explosões de estrelas. Neste momento, toda a energia solar está sendo absorvida pelo nosso buraco negro. Está ficando muito escuro. A luz de estrelas distantes cai diretamente na supermassiva infinidade.
Meteoritos voando dentro de um raio de centenas de milhares de quilômetros ao redor também são devorados pelo desconhecido. Há muitos buracos negros no espaço, mas apenas um deles foi criado por uma pequena gota de água. Quanto maior a velocidade de qualquer objeto, mais pesado ele fica. Massa é a quantidade de energia que um objeto tem. Quando as moléculas de água atingem a velocidade da luz, sua massa começa a crescer. E não há limites para isso. Torna-se infinita. Uma massa infinita forma um buraco negro. Absorve tudo. E ninguém sabe o que tem dentro do buraco negro. Tudo que resta é a escuridão e a força inimaginável da gravidade. Então, acho que provavelmente não deveríamos fazer esse experimento, né? Que tal fazermos um vulcão de bicarbonato de sódio?